Olá, sejam bem-vindos, fãs nativos, estudiosos de idiomas e aprendizes de qualquer área do conhecimento. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Em outras palavras, com Marlon Couto Ribeiro, o brasileiro paraense que mora no sul da Polônia, casado com a húngara, super gente boa, Oniko Potossolói poliglota, ela sabe vários idiomas, pai e mãe do pequeno Benjamin de 2 anos. Bom, então hoje vou falar novamente do tempo. Gestão de tempo para estudar. Mas hoje vamos parar para fazer uma reflexão com perguntas. Para dizer a verdade, os próximos vídeos também vão ter várias perguntas, porque é muito importante fazermos as perguntas certas para encontrarmos as respostas certas. Hoje vou fazer 4 perguntas, principalmente, podem aparecer mais, mas 4 que estão marcadas aqui nos pontos. Sobre a questão do tempo para estudar. Às vezes nos falta o tempo para estudar pela falta da habilidade de lidar com coisas que envolvem o tempo. A primeira habilidade que precisamos ter e que vamos saber se temos ou não, nos leva a fazer essa pergunta. Consigo subdividir as tarefas em partes menores a serem realizadas? Dou aqui um exemplo. Digamos que você tem um dever de matemática, digamos que sejam 2 páginas com 5 atividades. Quais são as partes menores? Bom, cada atividade dessas 5 é uma parte menor. Mas antes de fazer o dever, o que mais você tem que fazer? O que mais faz parte da subdivisão? Definir um tempo para poder você resolver esse dever. Definir onde você vai resolver esse dever, no seu quarto, na cozinha, na biblioteca, num parque, dentro do ônibus. Espero que não, né? Fica complicado se concentrar. Você precisa também ter com você o material, o lápis e a caneta tem que estar à mão, não é? Você então tem que subdividir esse seu dever principal em tarefas menores, uma série de partes menores que nós devemos resolver para poder, enfim, lidar com esse dever maior no fim das contas. Um outro exemplo, se você tem um trabalho em grupo, digamos um trabalho em grupo de biologia, muita gente não gosta, né? Trabalho em grupo é complicado, porque sempre tem aquele que acaba não fazendo a sua parte, ou faz de mal feito, ou faz em parte, ou simplesmente tem aquele que quer fazer tudo. Complicado, né, lidar com os colegas em trabalhos em grupo. E há partes menores a serem feitas, não é? Aquele assunto do tema, digamos que o assunto seja mitose ou meiose, ou lá na faculdade, que seja um tema da parte de plantas, né, do tecido das plantas, eu me esqueci o termo técnico. Você tem que dividir uma parte para cada um que vai fazer, e cada um, a receber sua parte, também tem que dividir isso, subdividir em tarefas. Ele tem que definir onde é que ele vai pesquisar, de que material vai pesquisar, se consultar livros, de que capítulo vai pegar a informação, se é um parágrafo, algumas palavras, algumas frases. As pessoas também têm que definir onde vão se encontrar, onde vão sentar para resolver, até que material vão usar, se vão usar o computador próprio, o computador de alguém, horário, lugar, há um prazo, tem que se definir o que se tem que fazer a cada dia para poder chegar ao prazo. Então, essa tarefa de subdividir as suas tarefas maiores, seus deveres, em partes menores que você tem que fazer para alcançar o dever, é muito importante. Você tem que ter claro diante dos seus olhos quais são os componentes, os elementos dos quais você tem que tratar para conseguir fazer aquela tarefa maior. Digamos que seja a leitura de um livro obrigatório, né? Você tem que definir quando que você vai ler. Normalmente não é bom ler essa leitura obrigatória toda de uma vez, a não ser que você tenha pouco tempo realmente. Passa uma apostila hoje, dizem que vai ler para amanhã, bom, não tem escolha, tem que ler para amanhã. Mas aí você tem que subdividir, você tem que definir quantas pausas você vai fazer, se é uma pausa após cada capítulo, após quantas páginas, onde você vai ler, como vai ler, se sentado, se deitado, tomando café, tomando chá. Então, subdividir suas tarefas em partes menores para poder se conseguir resolver a tarefa
É muito importante, principalmente quando parece algo muito difícil. Tudo que é difícil, que é complexo, é composto por várias partes menores mais simples. Tenha isso em mente, então, e dessa forma você consegue ganhar mais tempo, se você conseguir de antemão prever quais são as partes menores nas quais você pode subdividir a tarefa para poder realizá-la. Isso tem a ver com a gestão de tempo. Outra pergunta muito importante: com que competência consigo executar cada parte menor a fim de alcançar o todo? Digamos que você tem que fazer uma pesquisa de química de algum assunto, e aí você tem que pesquisar na internet, pesquisar em livro, pesquisar também no seu material, digamos, nas suas anotações. O quão bom você é nisso, em pesquisar na internet, em pesquisar em livros, em olhar suas anotações passadas e encontrar a informação que você quer fazer. Com que agilidade você consegue fazer isso? Pense nisso, né? Como que você consegue resolver as partes menores, das quais é composta a tarefa maior, o objetivo maior que você vai alcançar? Isso aqui no ponto eu coloquei a palavra tarefa, você pode até substituir por objetivo. Consigo subdividir meu objetivo, a minha meta, em partes menores a serem realizadas? Com que competência consigo executar cada parte menor a fim de alcançar o todo? Inclusive no livro Como Estudar, do Ron Fry, ele menciona a pirâmide de objetivos, cujo a principal ponto é o seguinte: no topo da pirâmide, você coloca o seu objetivo principal, ou você pode colocar a sua tarefa, o trabalho que você tem que realizar. Faça isso realmente fisicamente, com papel e caneta. Você coloca no topo a tarefa tal, o trabalho tal, preparação para a prova tal, o objetivo tal, porque a tarefa em si é um objetivo que você quer alcançar. E abaixo dela, partes menores, não é? Se você quer passar numa prova de economia, o próximo degrau das partes menores são os materiais que você tem que estudar. Você pode colocar um degrau a mais, a participação sua nas aulas de economia. De repente, as pessoas com quem você tem que falar, ou páginas na internet, canais que você tem que ver e ler para poder se inteirar mais do assunto daquela prova de economia específica que você quer fazer. E com que competência você consegue fazer isso? O quão bom você é em realizar essas tarefas? Isso vai definir a questão de você economizar tempo ou gastar mais tempo. Isso está intimamente envolvido com aquelas 10 habilidades que eu comentei há alguns vídeos, que são necessárias para você aprender. E depois dessas 10 habilidades eu comentei, eu passei aqui um teste de avaliação do seu desempenho. Isso está em 3 vídeos. Você precisa fazer para poder identificar em que áreas você precisa trabalhar, que áreas você precisa desenvolver, se é a sua habilidade de escrita, se é a sua capacidade de concentração e atenção. Então, pense nisso, recomendo esses outros vídeos, e quando você conseguir encontrar a resposta a essas perguntas, você vai conseguir economizar mais tempo, encontrar mais tempo. Outra coisa muito importante na gestão do tempo é quanto tempo passamos na internet para nosso próprio prazer, abstraindo um pouco do tempo que você vai passar na internet para poder fazer sua tarefa, alcançar seu objetivo. Quanto tempo a gente passa pelo nosso prazer? Em redes sociais, lendo coisas, lendo gibis, mandando e-mails, mensagens, conversando. Inclusive, que eu vou falar aqui que tem a ver com essa gestão de tempo, vem aqui do livro Como Estudar Mais Rápido e de Forma Mais Eficaz, dos autores Natalia Minger, Christoph Minger. Eu acho que infelizmente ainda não foi publicado em português. E aqui também essa pergunta. Posso mencionar aqui uma atividade muito prática que eles passam. Pega um papel e caneta, ou pega seu celular mesmo, ou de preferência papel e caneta. Tente medir o tempo. Pode fazer uma tabelinha que você passa nas seguintes tarefas: verificando seu e-mail, verificando as mensagens nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn e outros, né? Tem cada vez mais. Lendo as mensagens que você recebe,
Quanto tempo você passa verificando as notícias? Quanto tempo você passa lendo piadas, memes? Quanto tempo você passa assistindo filmes como esse aqui do YouTube, né? Mas talvez a ideia aqui é filmes por lazer, para diversão. Anote mais ou menos quanto tempo você acha que passa diariamente. E pare para pensar se você poderia diminuir o tempo investido nisso. Não abrir mão disso. Se você faz pelo seu prazer ou lazer, muito importante. Mas sempre se você pode diminuir o tempo, diminua. Então, é muito importante você, além disso, ter em mente de que informações você de fato precisa. Somos bombardeados a cada dia com muitas informações, assim como afirma Manfred Spitzer no seu livro Como Aprender. O nosso cérebro é bombardeado por estímulos a cada dia, até de forma inconsciente, não precisa estar ciente das informações que você está lendo. E por isso é importante você filtrar, separar, pensar de que informações você de fato precisa. E isso pode mudar de acordo com a sua idade, com suas preferências, com a etapa da sua vida e até de acordo com o ano, de acordo com o seu estado de espírito. Às vezes você precisa de informações agora, das quais você não vai precisar daqui a uma semana. Pense nisso para poder você selecionar e decidir se vale a pena investir o tempo naquele vídeo, naquela notícia, que você poderia investir em outras coisas. Não apenas na aprendizagem, mas em conversas com amigos e familiares, certo? Ou em algum outro hobby que não tenha a ver com a tecnologia. Algo que possa desenvolver sua memória, sua habilidade física. E para terminar, então, nosso vídeo sobre gestão de tempo, queria mencionar aqui uma parábola muito interessante de Jesus Cristo que se encaixa nesse tema, apesar de podermos interpretar de outra forma. Se encontra em Lucas 14, do versículo 28 ao 30, são apenas 3 versículos. Jesus faz a pergunta: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar, para não acontecer que depois de ter posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aqui faltou o circunflexo no ó, né? Não pôde acabar. Então pense, antes de você começar a jornada de aprendizagem de estudo, ou antes de você começar a realizar as tarefas, antes de se matricular em um curso, pare para pensar se você tem o que é necessário para terminar, para não acontecer que você vai começar a colocar os alicerces da sua torre e você tem que desistir, parar no meio do caminho por falta de tempo. Entre aspas, porque normalmente o tempo não falta. Às vezes nós, na verdade muitas vezes, é que o administramos mal. Pense nisso. Espero que essa reflexão tenha te ajudado por hoje. Obrigado, galera Tagarela. E até o próximo vídeo aqui no canal.